E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar de uma renda extra que você pode fazer aí numa cidade pequena. É trabalho, e muito trabalho, com alface, com vendas de alface. Então eu vou explicar para você como que você pode montar aí com 1 metro quadrado, quantos alfaces dá para colocar nesse 1 metro quadrado, se você pode usar sementes, se você pode usar aí mudas. Eu vou te dar algumas ideias aqui como que você pode fazer isso aí no fundo do seu quintal, sem ocupar muito espaço e sem grandes investimentos. Mas antes eu quero só lembrar vocês, para vocês não ficarem acreditando em tudo que se tem na internet. Porque eu estava aqui vendo aqui renda extra. Faça uma renda extra 5 mil por mês. 5 mil por mês é a renda familiar de alguns. Se você ganhar 5 mil por mês, já passa a ser a sua fonte de renda principal, talvez até da sua família. Então não fique aí esperando que as coisas aconteçam tão rapidamente, não. Porque outros falam assim, é R$ 1.000 em 7 dias. Nada é fácil. Então tome muito cuidado, principalmente com a inteligência artificial agora. As pessoas fazem muita propaganda enganosa. Então não fique confiando. Toda vez que você for assistir um vídeo, sempre vai com os pés no chão. Não se iluda. A Bíblia fala que a expectativa adiada adoece o coração. E a gente pode criar uma expectativa grande de ter uma renda, um salário bem melhor, e na verdade isso não acontecer, e a gente pode ficar muito frustrado com isso e acabar até ficando doente. Então tenha os pés no chão, vai com calma, não acredite em tudo que você vê aí. É por isso que eu gosto de falar sobre renda extra com o trabalho, porque é trabalho honesto, de forma honesta, que você vai fazer uma renda extra. E não é nada assim de uma hora para outra, é com o tempo. Mas hoje nós vamos falar então sobre a alface. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto aí, porque agora se prepare, então é a hora da vinheta. Eu sou o Rogerinho, para quem não me conhece, e sejam muito bem-vindos ao canal Renda Extra com Trabalho. É a alface ou o alface? Como é que você fala aí? Na verdade, nós temos o costume de falar o alface, mas essa pronúncia não está correta, porque essa palavra ela é uma palavra árabe, ela vem do árabe, então para nós aqui é um substantivo feminino, então para nós é a alface. Então essa é a forma correta. Mas aqui nós não estamos para falar de aula de português, né? Só uma curiosidade sobre a alface. Mas vamos falar daquilo que interessa realmente, que é a renda. Você já parou para pensar qual é o consumo da alface? Na janta, no almoço, lanche, na salada. Então tem muitas formas aí que as pessoas consomem aí a alface. Então é uma grande oportunidade para se fazer uma renda extra. E você, como disse na introdução ali, não precisa ter um espaço muito grande. Às vezes 1 metro quadrado já permite você colocar de 16 a 20 pés de alface. E 16 a 20 pés de alface você consegue vender aí. Se não vender em poucas horas, no fim de semana você consegue vender. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso aí, como que você pode cultivar, como você pode precificar, como que você pode vender isso daí e transformar a alface numa renda extra para você. E caso contrário, se você não fizer uma renda extra com ela, aí você já pode consumir.
que também você já vai estar economizando, e com o dinheiro que você vai economizar, você pode investir em outras coisas. Um pacotinho de alface, de semente, né, da alface, você pode achar aí na internet a partir de R$4 até R$10. Talvez até na sua cidade aí, vai depender muito do tipo, da espécie da alface, como também da sua localidade. Aí são sementes. Você pode achar mudas também. Aqui nós achamos muda na minha cidade aqui de 25 centavos até 50 centavos. É muito barato as mudas aqui. Só que você pode também achar na internet de R$1 a R$3, dependendo da espécie que você quer também da alface. Mas quais são as vantagens? Qual que é a diferença? Então é isso que eu vou também explicar para você agora. Então qual que é a diferença? Já falei para vocês que a diferença em preço. As sementes é bem mais em conta. Só que no estágio inicial ela exige muito cuidado. Porque aí você vai plantar as sementes, tem que esperar ela germinar, aí depois você tem que replantar ela e proteger contra pragas. Então é mais barato, mas é muito mais trabalhoso e arriscado. Quando você compra muda, você só tem o trabalho de replantar. É um pouco mais caro, você compra a muda porque já fizeram aquele processo inicial. Aí você pega e já replanta ali no seu um metro quadrado. Então é muito mais fácil, você não tem aquele perigo de perder ela no início. Então por isso que é importante você sempre pensar nisso, ver o que é mais fácil, mais vantajoso para você aí. Mas das duas formas é muito bom, dão bons resultados e você vai conseguir fazer uma renda extra com a alface. E você não precisa gastar muito para fazer isso. Às vezes você pode pegar aí um vasinho ou alguns vasos, talvez fazer uma caixinha, pegar uma caixinha de madeira. A terra você pode arrumar aí na sua cidade mesmo. Eu aconselho você a colocar terra. Às vezes tem aqueles pés de fruta, então aquelas folhas caem ali e ela já vira adubo. Então geralmente debaixo de uma árvore, sempre aquela terra é boa. Então você tira aquela terra de baixo ali. E aí você leva para sua casa, você já põe em um lugar que possa pegar sol. A alface ela precisa aí de 4 a 5 horas de sol por dia. Precisa também ter um bom dreno, porque a água não deve ficar ali, ela tem que escorrer. Mas tem que estar sempre úmido ali o solo. Você não pode deixar a alface ali sem água e ao mesmo tempo deixar com que a terra fique compactada. Por isso que é importante você escolher bem o lugar, escolher bem a sua terra, para que você tenha um bom cuidado com a alface. Você também, a hora que você for regar, sempre de manhã e sempre à tardezinha. Não pode estar pegando sol ali na hora que você for regar elas. Então é importante fazer bem cedinho, que ainda não começou a bater sol ali, e à tardezinha depois que o sol já deixou de bater. Para vocês terem uma ideia, eu estava numa rua aqui, aliás umas 4 ruas para baixo aqui da minha casa. E aí passando no terreno baldio tinha uma melancia crescendo ali. Mas ninguém plantou, talvez alguém jogou a semente, talvez um passarinho transportou essa semente para lá e ela está lá crescendo. Então às vezes a gente não precisa ter muito trabalho, depende muito da terra. Eu estava fazendo uma plantação aqui, eu tenho quintal, mas não tenho terra. Aí eu plantei, eu já tive aqui couve, eu já plantei alface, já plantei cebolinha,
coentro. E agora eu estou nas frutas. Então eu tenho agora, já está crescendo abacaxi, os morangos estão dando o ano inteiro e mamão também. Mas é algo que é interessante, porque eu não entendo muito disso. Eu só dou ideias de renda porque é o que eu vejo que as pessoas fazem aqui numa cidade pequena. Mas é interessante porque eu não sabia que tinha que fazer o controle do pH da terra, do solo. E aí eu já tinha colocado de tudo, até a hora que eu falei assim, eu vou fazer a última tentativa. Se não der certo, eu não vou fazer mais nada. Aí conversando com o engenheiro agrônomo, aí ele me falou, talvez a terra é muito ácida. Então você tem que colocar um calcário na terra para dar uma equilibrada nesse pH. E realmente, faltava isso. Então isso tudo são informações. Talvez você entenda muito melhor do que eu. E você sabe, você já tem até uma horta aí na sua casa. E é importante fazer esse controle, porque aí você vai poder usar também aquilo que você tem de adubo. Por exemplo, comer uma banana. Então você pega a casca de banana, dá aquela picadinha e põe lá. Usou um ovo, pega a casca, dá uma triturada e põe lá. Fez um café, pega ali aquela borra do café, põe lá. Então tudo isso são coisas que no dia a dia você mesmo já produz na sua casa. Então você não vai ter custo nenhum com adubação, de ter que comprar. Não, é um investimento muito baixo. Mas vamos falar então agora de lucratividade, que eu acho que é o que interessa para nós aqui. Então você fez a sua plantação. Num metro quadrado, ali cabe de 16 a 20 pés de alface. Então, imagine que você gastou, vamos colocar aí de custo tudo que você teve, mão de obra, cuidar, adubo, colocar água, 50 centavos no pé, cada pé. Você vendeu os 20, você vai ter um lucro aí de R$40. Imagina que você coloque aí, vamos lá, 50 centavos de uma, você gastou, você vende a R$2,50, então você ganhou aí R$2 por pé. Em 20, então vai dar uns R$40. É importante lembrar que se você fizer de uma forma bem orgânica, é o que mais as pessoas procuram, você pode colocar um preço maior e a sua rentabilidade vai também aumentar. Então é muito mais razoável, né, você imaginar, escute aqui, ganhando R$40 do que R$5.000. E é claro que de repente você fala assim, não, o negócio dá certo, aí você pode ir expandindo, aumentando a sua área de produção. É diferente. Mas tudo isso é trabalho. Aqui na feira, o pessoal vende muita alface. Então às vezes tem 2, 3 lugares, 4 barracas aí que o pessoal vende. E geralmente eles voltam sem, porque o pessoal consome muito. Final de semana, as pessoas querem rapidez, facilidade para poder, principalmente domingo, ficar muito cozinhando no fogão. Então as pessoas querem para aproveitar o dia, querem coisa rápida. Fazer uma salada, uma alface é muito mais rápido, mais barato. E você encontra. Aqui também, além de ter essas feiras, a feira no caso, uma vez por semana só a feira, mas tem pessoas que têm a sua horta, que aí as pessoas vão lá na própria casa dela buscar. Não só alface, mas tem outras coisas também. Se você achar interessante, você pode ir colocando e expandindo, colocando uma variedade de verduras. E tem um rapaz que passa vendendo sempre. Ele revende, ele não planta, mas ele revende. E ele vende bem isso aí, mesmo revendendo, ele deve ter uma margem de lucro boa, porque ele está sempre passando, tipo umas 3 vezes por semana pelo menos, ele passa com um carrinho empurrando o carrinho, vendendo seus alfaces. E
ele vende bem. Por quê? Porque as pessoas consomem. Uma outra ideia que vocês podem fazer também, cidade pequena tem muito terreno baldio. E essas pessoas às vezes não têm nem projeto de construir. Tem um terreno lá, tem um dono, mas não tem um projeto de construir, não vai construir tão cedo. Você pode conversar com ele se você achar rentável e fazer ali, né, expandir a sua produção de alface. Ou se quiser fazer uma horta com outras coisas também, você pode fazer. E aí as pessoas já vão lá buscar diretamente. Você não precisa nem sair para vender, as pessoas já vão atrás de você. Agora, se você quer revender aí na sua casa, é só você colocar uma placa na porta da sua casa e colocar aí, se for orgânico, você coloca aí que é de forma orgânica. Pronto, as pessoas vão procurar você aí. E você vai ver que vai aumentar aí a sua renda extra. Se você for fazer isso, né, seja a ideia de 1 metro quadrado ou de um terreno, você comenta aqui embaixo para mim, por favor. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E eu quero lembrar vocês que se vocês não fizerem isso, outro fará. Porque as pessoas estão fazendo. É uma renda extra, dá trabalho, mas é uma forma que você realmente tem os pés no chão. Ou faça. Aí depois você me conta. Até o próximo vídeo.